Seja muito bem-vindo ao Dedo no Pulso, o podcast da Ecoagro. Análise com sensibilidade, precisão e visão estratégica dos movimentos do agronegócio e da economia. Toda semana, nosso economista-chefe Antônio da Luz interpreta os dados mais relevantes com profundidade, didática e realismo. Um conteúdo direto da fonte, com tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, mercado agropecuário e o cenário político e econômico. Porque, para antecipar tendências, é preciso ter o dedo no pulso do mercado. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio! Que bom tê-los conosco também nessa semana que vai do dia 27 de julho ao dia 2 de agosto de 2026. Semana, portanto, a última do mês de julho, é onde inicia também a de agosto. Sejam todos muito bem-vindos ao Dedo no Pulso, Panorama Macroeconômico e o Agronegócio, que é um podcast Dedo no Pulso de verdade, para quem não se conforma com explicações superficiais, para quem não se conforma em acessar um conteúdo econômico que é o mesmo que está lá sendo falado no telejornal ou então informado ali em alguma notícia em algum site. Eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui ao jornalismo, pelo amor de Deus. É o papel do jornalismo trazer a notícia. Agora, o nosso papel aqui no Dedo no Pulso é trazer o aprofundamento, é fazer entender o que se passa. E este podcast ele é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agro do Brasil. Pessoal, quem está aqui toda semana sabe, quem estava aqui na semana passada ouviu que esta semana que passou nós tivemos uma agenda muito fraca. E por causa disso, eu trouxe 2 estudos muito bacanas para ser aprofundados aqui. Um deles é sobre o porquê que nós pagamos, o Tesouro Nacional paga, e nós, portanto, como pagadores de impostos, estamos pagando juros tão altos para a dívida brasileira, tão altos, se o nosso CDS, que é uma medida de risco, é um seguro de calote, já vou falar sobre ele é tão baixo. Essa é uma pergunta muito recorrente. Por que países que têm um risco da dívida soberana mais alta que o Brasil paga pelos seus títulos menos do que nós pagamos? Por que o Brasil paga tão caro? Por que países que têm um rating pior que o nosso conseguem financiar a sua dívida mais barata do que nós? Outro ponto importante, tem muita gente que acha e faz uma confusão muito grande com a Selic, a começar com o ministro da Fazenda, que eu não sei o quanto é confusão e o quanto é estratégia, porque, veja, ele falou agora na semana passada, dizendo que o problema fiscal brasileiro ele é decorrente dos juros, porque juros altos elevam a dívida. Bom, isso ele está contando só a metade da história, a metade da consequência, ele não tá contando o efeito do fiscal na causa, né? Então ele está dizendo, olha, eu tenho um fiscal desequilibrado por causa dos juros. Ele não disse, ele não contou toda a história, que ele tem juros altos por causa do fiscal. Então, esta confusão, ela é muito comum. E quando um ministro da Fazenda, gente, eu não estou dizendo que é uma pessoa inocente, que qualquer coisa que falar ou que pensar tem consequência zero. Não, estou falando de uma autoridade brasileira, uma autoridade econômica, a maior autoridade econômica do país, falando algo absurdamente contrário ao que diz a teoria econômica. Por isso a importância de termos em cargos dessa magnitude pessoas que foram preparadas tecnicamente para ocupar esses cargos. Não é só para não falar coisas equivocadas, é para não fazer coisas equivocadas, não tomar decisões baseadas em questões que não procedem, que não batem com a ciência, que não foram testadas, que não tem uma teoria, que não tem uma evidência empírica. Então, o Brasil ele não chega aonde chega por conta do acaso. Ele chega aqui onde estamos e está indo para um lugar perigoso do ponto de vista fiscal, porque as pessoas tomam decisões conscientes, mas baseadas em coisas que estão erradas do ponto de vista técnico e científico. E olha que se falou muito de ciência nesses últimos anos, né? Mas enfim, eu vou trazer esse estudo e eu também vou trazer outro estudo muito interessante sobre China. Eu quero falar sobre os planos quinquenais dela, sobre a tentativa
de mudar o eixo de crescimento para dentro ao invés de para fora. Quero trazer que o PIB da China, que foi divulgado na semana passada, foi o menor desde 2022, quando a China ainda vivia os efeitos da pandemia. Então foi uma desaceleração muito forte, abaixo do que o mercado esperava, abaixo do que o governo chinês esperava. Então eu quero trazer um aprofundamento sobre o que está acontecendo de fato com o principal comprador das exportações brasileiras, com o principal parceiro comercial do Brasil, com a segunda maior economia do mundo. Vamos trazer um aprofundamento aqui, tenho certeza que todos vocês vão sair daqui com um entendimento muito maior sobre essas questões. Agora, eu quero trazer, antes de entrarmos nesses dois estudos, os poucos indicadores que saíram, que estão sobre a nossa mesa, mas sobretudo também a agenda desta semana, que está pesadíssima, porque no Brasil nós vamos começar com o Boletim Focus do Banco Central, que na semana passada já começou a voltar a subir pelo aumento do preço do petróleo. Nós vamos ter também confiança do consumidor, nós vamos ter o bloco de trocas com o mundo, transações correntes de um lado e investimento estrangeiro do outro, transações correntes via de regra negativas, investimentos estrangeiros diretos via de regra positivos. Vamos ter o IPCA 15, que é a prévia do IPCA, fluxo cambial estrangeiro, IGPM, empréstimos bancários, aí nós vamos olhar emprego, atividade econômica, taxa de desemprego, vamos ter o CAGED, vamos ter também IPP, então do ponto de vista inflacionário, IPCA 15, IGPM e IPP. Do ponto de vista do fiscal, nós vamos ter superávit orçamentário, dívida bruta, balanço orçamentário e dívida líquida. Então, se prepare que semana que vem nós vamos trazer os resultados fiscais, que como vocês todos sabem, estão piorando, se agravando, e eu também vou trazer uma leitura bastante forte sobre a questão dos empréstimos bancários e a situação creditícia do país, que é algo que também vem num processo de deterioração, e nós vamos mostrando aqui semana a semana esse processo, porque aqui quem está no dedo no pulso não se surpreende com nada, está acompanhando o que está se passando no Brasil e no mundo em câmera lenta. Lá nos Estados Unidos nós vamos ter balança comercial, confiança do consumidor, vamos ter também o relatório semanal de estoques de petróleo, vamos acompanhar por conta desse repique que está havendo. Vai ter decisão de juros nos Estados Unidos, então uma semana antes de nós vamos ter os juros por lá, vamos ter também o núcleo dos preços do PCE, que são absolutamente importantes para as decisões de política monetária por lá, além dos pedidos contínuos e iniciais de seguro-desemprego. E lá na zona do euro nós vamos ter os dados do PIB, além da taxa de desemprego e a inflação ao consumidor. Eu quero começar trazendo que o relatório Focus do Banco Central trouxe um repique de inflação de 5,15 para 2026, de 5,13 veio para 5,15. E provavelmente nessa semana que estamos vai ter um novo repique, vai subir mais ainda, pelo menos foi isso que eu coloquei lá na nossa projeção de inflação, nós atualizamos para frente os dados. Então, para nós já é 5,19. Agora, hoje está 5,15, vamos ver o que a mediana trará. Para 2027 se manteve em 4,20. Por que nós tivemos esse repique? Por conta da volta do aumento do preço do petróleo, em razão da escalada do conflito lá no Irã. E as expectativas para a Selic se mantiveram estáveis, 14% ao final desse ano, ou seja, prevendo mais um corte de 0,25% e 12% ao final do ano que vem. Então, se mantida essa expectativa para 2027, nós estaremos no 6º ano com juros de 2 dígitos. E não há economia que aguente isso, né, gente? Por isso que nós temos que cuidar muito do fiscal e do monetário para não ter inflação e não precisar subir tantos juros. Por isso a importância de ter um fiscal que seja contido, que seja equilibrado, que seja saudável. E de outro lado, não pode ficar ampliando o monetário através de crédito direcionado, montanhas de crédito para isso, crédito para aquilo, com fins eleitoreiros e demagógicos, porque a consequência disso é a ampliação da base monetária e, consequentemente, a gente convive com juros altos. Gente, o brasileiro ele precisa entender isso, sobretudo que acompanha aqui o dedo no pulso. A gente não dá para
termos 6 anos de juros altos e não entendermos os porquês. Não é possível 6 anos de juros de 2 dígitos sem fazer uma reflexão correta do porquê que nós temos esses juros de 2 dígitos. Então, e isto é consequência, de um lado, fiscal, de outro lado, excessos monetários via crédito. Então, são excessos fiscais, excessos monetários. Quer ter juro de 1 dígito? Corta os excessos. Antes de entrar nos Estados Unidos, eu quero trazer o primeiro estudo que é sobre a nossa situação dos títulos brasileiros. Quero começar, então, com uma pergunta. E essa é uma pergunta que muita gente se faz, tá? Se o Brasil paga juro de 2 dígitos em reais e o CDS de 5 anos está em 123, qual desses 2 números representa o risco de verdade? Bom, isso é uma pergunta que muita gente se faz. Mas primeiro, deixa eu explicar o que é o CDS. O CDS é o Credit Default Swap, que ele nada mais é do que um seguro, uma espécie de seguro, funciona como um seguro contra o calote da dívida soberana de uma nação. Então ele mede o grau de desconfiança dos investidores estrangeiros. Então, quanto maior o preço ou a pontuação do CDS, maior o risco percebido de um país não pagar seus compromissos. E um CDS, ele tem uma base 100. Então, isto significa dizer que um país que tem um risco, uma pontuação base de 123, que é o caso do Brasil, significa que deve ser acrescido, o prêmio desse risco é 1,23 ponto percentual. Então, é assim que funciona o CDS. Então, vamos lá. Se o Brasil paga um juro de 2 dígitos em reais e o CDS é de 123, o que acarreta num prêmio de 1,23 ponto base a mais, qual desses 2 números ele está representando a verdade? Então, a verdade, ela não está, como em economia geralmente é assim, numa única coisa. Nenhum dos 2 sozinhos consegue explicar isso. E é exatamente aqui que tem muita confusão que as pessoas fazem. Então vamos aprofundar um pouco essa questão. Vamos destrinchar com calma, tá? E eu separei esse raciocínio em blocos, onde o Brasil está no ranking soberano. Tá? Então, primeiro, vamos ver aonde que o Brasil está situado no ranking. E para isso, esse ranking, eu peguei uma amostra que fizesse mais sentido. Então, eu comparei o Brasil com países da América Latina e comparei o Brasil com países do BRICS, que têm economias mais parecidas, tá? Então, por quê? Porque não adianta eu comparar o Brasil com a Alemanha ou com os Estados Unidos ou com a própria China. Eu preciso comparar o Brasil com países que são mais assemelhados a ele. Então, peguei vizinhos e BRICS, certo? Então, foram 12 países assemelhados ao Brasil, seja por questões geográficas, seja pelo fato de serem emergentes, para fazer uma comparação que é justa, tá? Então, vamos comparar o ranking de crédito soberano, vamos comparar o que as agências de risco enxergam sobre esses países e sobre o Brasil, obviamente. O que o mercado de CDS e de yields está precificando, o tamanho do problema fiscal, a posição externa do Brasil e, por fim, uma pergunta que é central no processo. Por que o juro brasileiro tão mais alto do que sugeriria somente o risco de default, que é justamente medido pelo CDS? Então, se o Brasil tem um CDS não tão mais alto, por que ele tem um juro tão mais alto? Então, isto que nós vamos responder no Dedo no Pulso hoje. Quem olha para o CDS não consegue encontrar a justificativa para o juro ser alto. Muita gente se pergunta da seguinte maneira: parei, se o CDS é um seguro contra default e o default é o risco do Brasil não pagar a sua dívida, então por que nós estamos falando tanto de fiscal? Por que o Brasil paga tão caro para rolar a sua dívida se não há um risco iminente de um default medido pelo CDS? Gente, essa é uma pergunta extremamente inteligente que muita gente se faz.
Porque quem olha o CDS realmente não vai encontrar essa explicação. Hoje nós vamos, então, aprofundar isso. Então, mas vamos por partes, tá? Porque este é um assunto complexo. Primeiro, onde o Brasil está no ranking. E é importante a gente ir passo a passo, tá, gente? Porque isso é um conteúdo que geralmente só se discute lá na universidade, tá? As pessoas não discutem isso no dia a dia. Vamos lá. Primeiro ponto, tá? Aonde é que o Brasil está no ranking? Nós pegamos uma amostra de 12 países emergentes, com peso forte para a América Latina, porque estamos na América Latina. Mas vamos incluir players globais, como é o caso da Índia, como é o caso da Indonésia, como é o caso da Turquia. E nós construímos um ranking que combina nota de crédito, CDS, dívida bruta, resultado fiscal nominal e posição externa. Porque com todos esses elementos, nós conseguimos explicar a posição brasileira. E vejam que eu não peguei uma amostra para colocar o Brasil como pior. Eu peguei a Turquia, por exemplo. Então, peguei a Argentina também. Então, eu não fiz um ranking para botar o Brasil de último. Eu fiz um ranking para pegar países semelhantes ao Brasil e medi-los a partir de nota de crédito, CDS, dívida bruta, resultado fiscal, o resultado fiscal nominal no caso, e posição externa. Então, o Brasil, nesse ranking de 12 países, ele fica na 8ª posição. Dentro da América Latina, ele é o 5º entre 8 países considerados. Então, isso coloca o Brasil num grupo que, nesta amostra, é intermediário. Mas ele está ali ao lado do Paraguai, Colômbia, África do Sul, claramente, mas muito claramente, abaixo de Chile, abaixo de Uruguai, abaixo do Peru, abaixo do México, abaixo da Indonésia, abaixo da Índia. E esses países que têm grau de investimento ou estão muito próximos de receber o grau de investimento. E claramente nós estamos melhor que a Argentina, que é um caso à parte, que tem um CDS de 650 pontos base. Então isso é um outlier puro, mas ele existe, está aqui do nosso lado, e não dá nem para comparar na mesma régua. Agora, lembremos que nós estamos medindo o CDS, que é o risco de um default olhado pelo investidor externo. Então aqui eu já vou dar uma dica, tá? Que eu vou aprofundar mais para frente. Isso aqui tem tudo a ver com reservas internacionais, percebe? Mas a Argentina, quando vista pelo estrangeiro, pelo CDS, ela tem que acrescentar 6,5 pontos percentuais na sua dívida só pelo risco de calote, porque o CDS dela é 650 pontos. Mas vamos fazer aqui uma ressalva importante, tá? O ranking ordinal, ele não é uma probabilidade de default. A diferença entre a 7ª e a 9ª posição, ela pode não significar nada economicamente. O que importa é o agrupamento, é onde o Brasil está, sem sombra de dúvida, num bloco intermediário, mas esse bloco intermediário que o Brasil está em países semelhantes a ele, seja pelo fato de ser emergentes, pelo fato de ser vizinhos, pelo fato de ter economias semelhantes, ele coloca o Brasil no universo especulativo. Nós não estamos no bloco de grau de investimento ou próximos, caminhando ao grau de investimento. Nós estamos numa posição especulativa. Isto é muito importante ter claro. Então, quando nós olhamos este ranking, saiba que o Paraguai, ele tem uma nota de rating melhor que a nossa. O Paraguai está melhor que o Brasil. A Índia está melhor que o Brasil. A Indonésia, o México, o Peru estão bem melhores do que o Brasil. Mas o Brasil está um pouco melhor que a África do Sul, que Colômbia, que Turquia e que Argentina, certo? Então vejam, o Brasil se encontra nesses 12 países que se assemelham ao Brasil por geografia, por ser emergentes, por serem membros do BRICS, enfim, por terem economias semelhantes. Então, nós pegamos 12 países assemelhados ao Brasil. Nós não estamos comparando o Brasil com os membros do G7 ou os países da OCDE, os países ricos do mundo. Não. Estamos comparando com países semelhantes, justamente para termos uma comparação
justa. Então, primeiro ponto, quando comparamos o Brasil de maneira justa, estamos num pelotão intermediário que é especulativo, que não possui grau de investimento e nem está a caminho de. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Então, vamos aprofundar o que dizem, o que disseram as agências de rating. E eu quero começar com o retrato da Moody's, porque a Moody's ela tem o Brasil com uma nota Ba1, que é um degrau abaixo do grau de investimento, que na minha opinião foi um erro por parte da Moody's ter melhorado o grau do Brasil lá em 2023, que aliás foi amplamente comemorado pelo governo, onde foi elogiado o modelo de arcabouço fiscal, etc. E hoje está muito claro que aquilo foi um erro. Envelheceu muito mal o relatório da Moody's. Aliás, as agências de risco, elas merecem muito respeito. Elas fazem um trabalho muito bom e eu considero fundamental o trabalho que eles fazem. Tanto é que leio os relatórios, levo em consideração as suas notas e vejo muita riqueza no trabalho. Mas como tudo em economia, em finanças, não é absolutamente a prova de bala. Comete, eventualmente, avaliações que podem ser discutidas. Elas podem ser discutidas sem problema. E tanto é que os bonds que geraram a crise lá de 2008, 2009 nos Estados Unidos, a crise do subprime, ela aconteceu porque as agências de risco, elas consideraram produtos, deram boas notas para papéis que eram lastreados em subprime. Então, não estou falando aqui de algo que não possa ser eventualmente criticado. Agora, vamos colocar as coisas na balança correta. Pode ser criticado eventualmente? Deve. Por conta dos seus erros, não devo levar em consideração o que eles pensam? Óbvio que não. Pelo contrário, eles têm um trabalho digno de respeito, de nota e de valorização. Mas a Moody's deu um grau abaixo de grau de investimento. A S&P e a Fitch mantêm BB, que são 2 degraus abaixo do grau de investimento. Estão muito longe ainda. E as 3 agências, elas trazem uma perspectiva estável para o Brasil. Isso não quer dizer risco baixo, quer dizer que, na leitura das agências, as forças que jogam a favor do Brasil e as que jogam contra estão relativamente equilibradas no momento, num grau que coloca o Brasil como especulativo. E quais são essas forças? E aqui é muito importante, quais são os pontos positivos do Brasil? Reservas internacionais robustas. O Brasil está sentado em enormes reservas internacionais, graças a Deus. Por isso que quando surge alguém com uma ideia de diminuir as reservas internacionais, seja pelo motivo que for, a vontade que eu tenho é de mandar para um gulag essa pessoa e passar lá por uma temporada curta, de uns 50 anos. Outra coisa que é um ativo importante para o Brasil, ter câmbio flutuante. Isso é mega importante, é uma força que o Brasil tem. Outra coisa importante, a nossa dívida majoritariamente ela é em reais e é financiada dentro de casa. Então o Brasil não é como a Argentina, por exemplo, que qualquer variação na taxa de câmbio explode a sua dívida, porque a nossa dívida ela está precificada em reais. Não é como o Brasil dos anos 80, que a maior parte da dívida era dívida externa. Não é como a dívida pré-plano real, que devia lá fora e não aqui dentro. Agora vamos para o lado negativo. Então, essas são fortalezas que o Brasil tem. Agora vamos para o lado negativo, tá? E quando eu digo fortalezas, não são só fortalezas em relação ao Brasil como um todo, mas na comparação com esses outros países. Nem todo mundo tem esses ativos. Isto são ativos invejáveis. Agora vamos do lado negativo. Nós temos uma dívida bruta alta e subindo. Mesmo precificada em reais, ela está muito alta e subindo, está ficando fora de controle. Nós temos um déficit nominal muito elevado. Nós temos um juro estruturalmente alto. E para melhorar a nota, as agências olham para estabilização
incrível da dívida sobre o PIB, coisa que nós não estamos entregando. Também eles olham para uma redução persistente do déficit nominal e um crescimento potencial maior sem pressão inflacionária, que nós também não entregamos. Toda vez que o Brasil se alvora a crescer mais do que 3% ao ano, inflação vem tem subjuros e mais previsibilidade da execução do arcabouço fiscal, coisa que o Brasil não entrega porque nós não cumprimos. E para piorar, nós temos o gatilho oposto, que é o descumprimento recorrente das metas estabelecidas pelo próprio governo. Nós temos também uma aceleração da dívida e dos juros como proporção da receita. Então, hoje o Brasil paga mais do que 8% de juros da sua receita. Isso é um absurdo. Ou também, outro ponto importante, que é um choque político que corroa a autonomia das instituições, que é uma ameaça constante que as agências colocam nas suas contas. Então, agora, olhamos, nós já vimos, então, o que as agências de risco consideram e o que o Brasil, pela metodologia delas, e no que o Brasil sai bem e no que o Brasil sai mal. E por conta disso, ficamos num pelotão de atração de investimentos especulativos. E o que um país que tem um grau especulativo precisa entregar em troca? Yield. Precisa entregar um resultado, um juro mais alto. Porque num país que não é especulativo, que é seguro, eu vou exigir menos yield. Eu vou exigir menos retorno. Agora, num país especulativo, eu vou exigir mais retorno. Percebe? Então vamos agora para o mercado de CDS e yields, que são os retornos. Vamos para o que o mercado está precificando dia a dia. Eu não vou olhar o que as agências pensam. Eu vou olhar o que o mercado precifica diariamente, correto? E que é diferente do que as agências publicam de tempos em tempos. Vamos lá. O CDS de 5 anos do Brasil, ele está em 122,92. Traduzindo, um prêmio anual de aproximadamente 1,23 do valor teórico, do valor nocional, do valor aquele que dá uma base, uma noção para se proteger contra um evento de crédito brasileiro. Isso é um número de risco BB relativamente bem comportado. Então, para um país que é BB, nota BB de uma agência de risco, sem dúvida é um número bem comportado. E ele está abaixo do CDS, por exemplo, da África do Sul, abaixo da Colômbia e muito abaixo da Turquia. Ou seja, o mercado de proteção contra calote não está tratando o Brasil como um caso preocupante neste momento. Só que aqui entra um segundo número, que é o yield da dívida local. É aqui onde entra a comparação mais traiçoeira. Um título soberano em reais, ele carrega embutido a expectativa de inflação. Então vamos lá, faz a conta comigo, tá, gente? Presta muita atenção. Por que o yield da dívida? O que é o yield da dívida, tá? É o percentual que o Brasil está pagando de dívida. Então, sei lá, 14%, tá? É 14% numa LTN, 14,5% numa LTN, num título pré-fixado. Inflação mais 8,5%. Isso é yield, tá? Isso é yield. Então, para quem não sabe o que é isso, yield é o quanto o Brasil está pagando de prêmio sobre a dívida local. Como é que essa conta é feita? Como é que o cara, na hora de dizer para o Tesouro, eu pego esse teu título, mas eu quero tanto? Qual é o racional dele, tá? De onde é que vem esta conta? Esta conta, ela embute expectativa de inflação. Por isso que domar as expectativas de inflação é importante. Porque se eu tenho expectativas de inflação desancoradas e desancorando, isto vai estourar onde? No yield que precifica o lançamento de novos títulos do Tesouro. Percebe que dizer que Selic alta, ela aumenta a dívida, como disse o ministro Dario Durigan, está errado? Veja o termo, eu não estou dizendo que está incompleto, eu estou dizendo que está errado. Errado. Para quem ainda não entendeu, errado dizer isso. Por quê? A expectativa de inflação é um componente embutido no yield esperado por aquele que está disposto a comprar um título que está sendo emitido pelo Tesouro. Consequentemente, uma
ancoragem das expectativas de inflação faz com que o Tesouro vá pagar mais caro. E como é que eu domo as expectativas de inflação? Aumentando a taxa de juros. Então, o que o ministro Dario Durigan, ministro não é da Integração Nacional, ministro da Pesca, ministro da Juventude, ministro das Mulheres, disse, é o ministro da Fazenda, disse. Metaforicamente, o que ele falou é que o rabo balança o cachorro e não que o cachorro balança o rabo. Isso é um absurdo, isso é até uma irresponsabilidade. Eu não vejo a hora do Brasil ter ministros da Fazenda bem equipados tecnicamente, de esquerda e de direita. Não é uma questão de direita ou esquerda a questão é que o Brasil precisa ter ministros da Fazenda bem equipados. E olha que o ministro Dario Durigan, ele não é melhor que o Haddad. Ele é infinitamente melhor que o Haddad, porque ele está lidando com as consequências dos erros grosseiros cometidos na gestão Haddad. Mas fechamos o parênteses. Ponto número 1. Um título soberano em reais carrega embutido expectativa de inflação, juro real de equilíbrio. Tá? O que é o juro real de equilíbrio? É um juro que é calculado para saber qual é a taxa de juros naquele país que é atribuído para que não haja nem expansão monetária, nem contração monetária. É o juro neutro, é a Selic neutra, que no Brasil se calcula entre 8,5% e 9%. Isto é um dado subjetivo e não objetivo. Eu posso fazer minhas contas e dar 9%, você fazer suas contas e dar 8,5% e está tudo certo. Mas está ali entre 8,5% e 9%. Então, expectativa de inflação mais juro neutro vai te dar o teu título soberano em reais. Mas também eu tenho que colocar ali um prêmio de prazo. Então, quanto mais longo for o prazo, maior vai ser o prêmio pelo prazo. Também vai se embutir um prêmio fiscal. E também questões de liquidez e de convexidade da curva, tá? E aí entramos em outras questões mais financistas e econométricas que não vale muito a pena a gente aprofundar aqui. Então, o que eu quero que fique claro é que quando o investidor diz, eu pego esse título a 12, ou ele diz, eu só pego a 15, ele não está fazendo uma coisa da cabeça dele, ele está fazendo conta. Este é o meu ponto. E a conta que ele está fazendo, a equação que ele está alimentando, ela que vai dar um resultado para ele, ela é alimentada com estes dados que são objetivos. Então, por isso que tem que controlar a expectativa de inflação, por isso que nós temos que fazer reformas para ter um juro de equilíbrio mais baixo, por isso que nós temos que controlar o fiscal para não ter prêmio fiscal e assim por diante. Então, se o Tesouro paga caro, não é porque a Selic está alta, é por conta destes pontos aqui, tá bem? Então, um bonde em dólar, ele se aproxima maior do risco de crédito puro somado às taxas de treasuries americanos. Por isso que eu trago aqui toda hora a comparação entre o que vai ser decidido em termos de juros lá nos Estados Unidos e o que vai ser decidido aqui. Porque a decisão de juros americanos impacta o nosso business. Porque o bond em dólar, ele se aproxima, quando nós emitimos bonds em dólares, ele vai se aproximar do risco de crédito puro, somado aos treasuries americanos. Então, comparar os dois sem separar esses componentes é comparar duas coisas de naturezas bem distintas. E é o erro mais comum que eu vejo acontecer por aí quando as pessoas estão olhando o risco soberano do Brasil e não estão entendendo por que nós estamos pagando tão caro. Então, vamos agora para um ponto muito importante, que é o tamanho do problema fiscal. Que esse é o ponto mais importante na minha opinião. É a vulnerabilidade do Brasil, que ela não é cambial, ela é fiscal. Porque o Brasil não tem uma dívida em dólares significativa. A nossa dívida, ela é interna, ela é em reais. E se a nossa dívida é em reais, significa dizer que o nosso problema está medido em reais e não em dólar. Consequentemente, não é o câmbio que vai me explodir ela diretamente, é o fiscal. Por isso que o fiscal é mais importante para nós. É mais importante para a Argentina, por exemplo, que tem a sua dívida em dólar.
Então, eu não estou dizendo que a Argentina pode fazer qualquer coisa, tá? Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Estou dizendo que o impacto fiscal na Argentina é menor do que o impacto cambial. Só que o impacto fiscal vai gerar desequilíbrios cambiais que vai explodir a dívida lá. Mas esse é um outro assunto. A dívida bruta do governo geral, na métrica harmonizada pelo FMI, que é o que interessa, que não tem a contabilidade criativa do Brasil, ela deve fechar em 2026 em 96,5% do PIB. A projeção, ela sobe para 100% em 2027 e 106% lá para 2031. E essa trajetória sozinha já explica boa parte do prêmio que o investidor cobra para financiar o governo brasileiro. Então, aqui, ministro Durigan, nós temos a explicação técnica e que não está na minha cabeça e nem na sua, está nos livros de economia, do porquê que você mesmo está emitindo títulos do Tesouro tão caros por conta da crescente dívida PIB brasileira. E tem outro número que eu acho que merece mais atenção. A Fitch, ela projeta um déficit nominal do PIB para o Brasil em 2026 de déficit de 8,6%. Ou seja, o déficit que nós vamos ter entre o que o Brasil vai arrecadar e o que o Brasil vai gastar, inclusive quando consideramos o pagamento dos juros, é déficit de 8,6% do PIB. Isso é um escândalo. E quem é que faz o déficit nominal? O senhor ministro da Fazenda, Dario Durigan, com a esplanada dos ministérios e Casa Civil, Presidência da República. São os senhores que fazem o déficit. Lógico, com a mão amiga do Congresso Nacional, que também é absolutamente irresponsável do ponto de vista fiscal. Então, é aqui que nasce, cresce e amadurece os juros altos que o Tesouro paga. Então, a mediana dos países com rating BB é de aproximadamente 3,5%. O Brasil tem um déficit de 8,6%. Aqui é que diferencia. Então, notem, do ponto de vista da avaliação do Brasil em dólar, nós estamos melhor do que esses países. Mas, como a nossa dívida é em reais e o nosso fiscal está deteriorando, e nós temos um déficit nominal de 8,6 contra 13,5 dos demais países nesse pelotão intermediário, é isto que faz o Brasil pagar mais caro. Essa diferença de mais de 5 pontos percentuais, ela não vem principalmente do resultado primário, ela vem sobretudo da conta de juros, porque é ele que explode o nosso nominal, o nosso resultado nominal. Então, aí é que nós fechamos o círculo dessa análise, porque quem acompanha a política fiscal conhece esse círculo. Prêmio de risco mais alto empurra juro para cima. Juro mais alto aumenta o déficit nominal, que aumenta a dívida. A dívida maior pede mais prêmio de risco. Enquanto esse círculo não for quebrado por uma trajetória fiscal crível, nós não vamos ter juros baixos. Ponto. Acabou. Se você quer se iludir, se iluda sozinho. Mas na sua ilusão, tente explicar para você mesmo por que desde 2022, ou seja, 22, 23, 24, 25 e 26, 5 anos já, nós estamos com juros de 2 dígitos no Brasil. E ano que vem, pelo que tudo indica, será o 6º ano com juro alto no Brasil. Explique para você mesmo. Tente achar essa explicação. Por que a gente está com juros tão altos, outros países não? Entenda que alívio monetário, Selic, portanto, alívio cíclico, isto ajuda, mas não resolve a parte estrutural do problema. Não resolve. E aí, eu quero entrar na âncora externa, que é o lado bom da história, porque ela existe, não tenha dúvida. O Brasil tem reservas internacionais brutas em torno de 374 bilhões de dólares, um dos maiores colchões da nossa amostra de emergentes, atrás apenas da Índia. Em termos absolutos, nós temos câmbio flutuante, que absorve parte dos choques externos, em vez de forçar o Banco Central a defender uma paridade. Dívida pública predominantemente em reais, o que tira do país boa parte do risco clássico de crise de balanço de pagamentos, aquela que nós vivemos nos anos 80 e nos 90 antes do Plano Real, de dívida em dólar,
que vira insustentável quando o câmbio se desvaloriza, exportações diversificadas que nós temos graças ao agro, diga-se de passagem, e das exportações de commodities que muita gente tem nojinho, com entrada relevante de investimento estrangeiro direto, financiando boa parte do déficit em conta corrente, que vai ter esses dados divulgados essa semana, e eu vou trazer para vocês na semana que vem. Ou seja, isso nós temos de bom. Isso que separa o Brasil de 2026 do Brasil de outras crises da nossa história recente. Mas atenção, reserva não é seguro contra tudo. Um choque em termos de troca, uma fuga de capital mais severa, uma queda de investimento direto estrangeiro combinada com perda de confiança na âncora fiscal, esses fatores, eles conseguem sim se retroalimentar via câmbio, via inflação e, consequentemente, em juros. O colchão é grande, mas ele não é infinito, então tem que ter cuidado. Não substitui ajuste fiscal. E aí, vamos comparar o Brasil com os pares direto. Então, vamos pegar o nosso lado bom. Vamos pegar com quem realmente nós estamos competindo por capital, que é o México, a África do Sul e a Colômbia. O México ainda tem grau de investimento, BAA2, com dívida de 62,3% do PIB. O Brasil está caminhando para 96. E um déficit de 4,1. Menor risco em quase todos os critérios, mas ele carrega uma exposição forte ao ciclo americano e aos passivos de petróleo do petróleo mexicano. A África do Sul tem dívida menor que a brasileira, 78,9% do PIB, só que carrega baixo crescimento potencial, gargalo de energia crônico e passivos relevantes de estatais. O CDS dela, aliás, é mais alto do que o nosso, é 165 pontos base contra 123 nosso. A Colômbia, o par mais parecido em percepção de risco, tem uma dívida de 61,5% do PIB, bem menor que a brasileira, mas déficit de 6,2%, dependência de petróleo e ratings em rota de deterioração. O CDS colombiano está 175 pontos base, também supera o brasileiro, apesar da dívida menor. Isso mostra uma coisa muito importante: dívida baixa não protege automaticamente quando o déficit não fecha e a governança fiscal perde credibilidade. Então, agora vamos juntar tudo. Por que o juro brasileiro então é tão mais alto? Aqui eu vou fechar o ciclo. Tá? Por que o Brasil consegue ter, ao mesmo tempo, um CDS mais baixo que a Colômbia, que a África do Sul, que a Turquia e um juro nominal, em termos reais, mais altos do planeta? A resposta é que esses dois preços, CDS e yield local, carregam informações diferentes. O CDS mede majoritariamente o risco de calote externo. Percebe? O Brasil não tem risco de calote externo iminente, gente. Porque o Brasil está sentado dentre as maiores reservas internacionais do mundo. Então, o risco de calote externo é muito baixo mesmo. O CDS e yield são coisas diferentes. Eu estou medindo a saúde de um paciente por exame de imagem e exame de laboratório. Eu vou achar resultados diferentes. O yield local embute inflação esperada, juro neutro estruturalmente alto, prêmio fiscal, prêmio de prazo, indexação de parte da dívida Selic e, para o investidor estrangeiro, o risco cambial ou o custo do hedge. Se a diferença entre Brasil e um país com CDS parecido fosse puramente risco de crédito, o próprio CDS brasileiro deveria estar num patamar completamente diferente, múltiplas vezes maior do que é hoje, mas não está. Então, a decomposição correta aponta para um outro lugar: inflação, juro real e prêmio de duração, e não risco de default, ministro Durigan. E o que isso significa na prática? Que corte de Selic sozinho, ele tende a reduzir só uma parte do prêmio, a parte de prazo e de expectativa cíclica, porque o componente fiscal estrutural só cede com trajetória de dívida estabilizada, com déficit nominal em queda persistente e com inflação ancorada de forma duradoura. Sem isso, o Brasil pode continuar pagando um dos juros mais caros do mundo, mesmo com CDS relativamente contido. Então, não é a Selic, ministro Durigan. Veja como é linda a economia.
como ela é uma ciência, como ela é amparada em fatos e evidências e teorias, que basta conhecê-la para não fazer políticas econômicas erradas e equivocadas. Mas como nós, emergentes, temos uma dificuldade imensa de tratar desse assunto. Pessoal, ficou muito longa a minha explicação, porque eu fiz questão de trazer detalhes. Então fica para a semana que vem, ou para uma próxima oportunidade, o aprofundamento sobre China. Eu vou fechar aqui falando de agro, porque o agro brasileiro, nesta semana, ele teve uma alta muito significativa nos preços das commodities, mesmo com uma melhora das lavouras americanas. O preço da soja em Chicago já bateu $12,52 por bushel e nos portos, no Porto de Santos, já ultrapassou R$150. Então, opa, quem está aqui no dedo no pulso não se surpreende. O preço para maio de 27 já bateu R$142 e não para de subir. Prêmios também em altas. O preço do milho em Campinas, 65,55, enquanto o preço do algodão teve uma semana de alta, 408 centavos por libra-peso. E o preço do etanol, esse sim, segue em queda, R$2,13, e o algodão voltou a perder o patamar de $18 a saca de 50 quilos, agora está R$17,99. Enquanto o café no Cerrado Mineiro subiu mais um pouco, R$1.750 a saca de 60 quilos. Então, pessoal, foi isso que eu preparei nesta semana. Vai ter que ficar para uma próxima o episódio sobre China, porque eu quis ser detalhista e explicar para vocês com profundidade as coisas, porque quem está aqui no dedo no pulso, ele não quer entender superficialmente, ele quer aprofundamento. E às vezes o aprofundamento exige tempo, porque é um assunto super complexo que eu expliquei em menos de 50 minutos, da maneira mais didática que eu consegui. Então, pessoal, muito obrigado. Passe esse podcast para todo seu amigo que quer entender melhor por que o juro no Brasil, o Tesouro paga tão alto, e o seu amigo que acha que o problema é Selic. Tá bem? Até a semana que vem. Uma excelente semana. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio da Luz, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.